Meu irmão Diego, estamos ao vivo para mais um bate-papo com bola na trave. O pessoal tem perguntado se é. Eu nem te perguntei, meu irmão, você é gremista ou colorado? Nenhum dos dois. Não, eu sou gremista desde a maternidade, meu. Não, aqui não tem jeito, Barbaridade. não. É, né? Eu, Desde a eu, maternidade. tá certo. Quando colocaram para ti em você o primeiro uniforme, é? Na verdade, colocaram na porta da maternidade lá, na porta do quarto. Meu pai foi lá e colocou, né? Colocou. E me obrigou a fazer isso com meus dois filhos ainda. Então, tem os dois filhos. Eu tive que repetir a A prática do tradição. meu pai, exatamente, não teve jeito. Quando nasceu minha filha, eu tive que colocar, e quando nasceu meu outro, também tive que colocar na porta. Tá certo, tá certo. Diz que tradição não se quebra, né? Ou se É, quebra algumas, nas né? Algumas. algumas, né? Algumas situações a gente tem que abolir, mas essa do futebol é, é melhor torcer juntos, né? Melhor torcer juntos. Eu até entendo É essa isso aí, é por situação. aí. Mas eu te perguntei porque o pessoal tem perguntado, né? O que significa o na trave? Ah, é? Te E acho que perguntaram? me perguntaram. E é bom a gente então esclarecer, né? E mencionar de onde surgiu a inspiração. Eu vou dar a minha versão, depois tu dá a tua versão, tá? Claro, claro, claro. Vai firme. Mas a ideia é que assim a gente tem uma situação muito de que os cristãos, né, julgam uns aos outros em razão de doutrina e tudo mais, né? E o próprio Jesus disse: olha, cuidado, né? Vocês ficam olhando o cisco que tem no olho do teu irmão, mas esquecem a trave que tem no de vocês, né? Então, o que a gente está tentando fazer aqui é justamente tirar essa trave dos nossos próprios olhos, né? Que a gente tem, um pouco, em boa parte, são as tradições, às vezes, que a gente leva sem compreender, né? Não que seja ruim, mas se você não compreende, você acaba perpetuando coisas que não, né, que não, já não correspondem mais. Mas, enfim, estamos aí para bater um papo sobre o evangelho do domingo, né? Que nós pregamos, ensinamos nas nossas igrejas na semana passada. E ainda bem que a gente bateu um papinho antes aí, senão nós íamos estar falando línguas diferentes. Eu ia estar falando hebraico e grego, né? Ou alguém ia regalar os olhos aí na hora, né? Quando fosse ler o texto. Não ia, não ia entender. Vou explicar para quem está acompanhando a gente que, na verdade, a gente está lendo, está estudando aqui, está conversando sobre o texto do domingo que passou, né? Só que, como pastores, nós já estamos pensando e preocupados com o texto que vai vir, né? Para daqui a 3 dias. E aí Exato. eu fiz essa confusão. Eu já estava pensando em Mateus 21, 33, e, na verdade, nós vamos falar do 21, 23, né? Que é o texto passado aí, que é um questionamento sobre a autoridade, né? E É aí, isso aí. então, eu vou convidar a gente para fazer a leitura. Vamos seguir essa metodologia, né, de fazer a leitura? Vamos, Pode ser? vamos, vamos. Manda ver, manda ver. Então, tá bom. Eu leio na nova tradução na linguagem de hoje. Esse texto tem o título pelo editor da nova tradução, A Autoridade de Jesus. Acho que eu não consultei outras traduções nesse particular aí, mas todas elas têm que indicar esse caminho aí, né? Então, diz assim o Provavelmente. versículo, ela diz assim no versículo 23, Jesus chegou ao templo e quando já estava ensinando, alguns chefes dos sacerdotes e alguns líderes judeus chegaram perto dele e perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondam: quem deu autoridade a João para batizar?
Foi Deus ou foram pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros, se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar, então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, temos medo do que o povo vai fazer, pois todos acham que João era profeta. Por isso responderam, não sabemos. Então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus. Jesus continuou, e o que é que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse, filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uvas. Ele respondeu, eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E esse disse, sim, senhor, mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. Eles responderam, o filho mais velho. Então Jesus disse a eles, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo, e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependeram e não creram nele. Esse é o texto, então, né? Ele começa falando de autoridade. Eu comecei a minha mensagem justamente falando sobre autoridade, né? No Brasil tem muito disso, eu acho, né? De você perguntar às pessoas com que autoridade elas fazem, ou então tentar atribuir a si mesmo uma autoridade que não tem, aquele famoso, você sabe com quem você está falando? Né? Por que eu conto isso? Porque alguns vão dizer, mas qual é a relação? Porque me parece que esses fariseus, esses doutores da lei, tinham exatamente esse pensamento, né? Que é o Jesus, o Jesus de Nazaré, tu vem lá da Galileia dos gentios, tu não fez nenhuma escola de rabino, tu não pertenceu a nenhuma academia, e você vem aqui ensinar para nós, né? O que você está pensando? Então, me parece que eles tentam jogar isso para Jesus e falar exatamente assim, né? Jesus, você não percebeu com quem tu está falando? E então eles fazem aí o contrário disso. Com que autoridade você está falando? E eu acho interessante porque Jesus, a sabedoria dele não se compara à sabedoria humana. E ele, então, como é que a gente pode dizer? Ele usa o que o Sócrates fazia, né? As perguntas, né? A ironia. Não sei se aqui é exatamente a ironia, mas ele não dá uma resposta, ele pergunta. Até para expor, porque eles chegam, quando eles chegam para falar qual é a tua autoridade, mais ou menos dizendo, você não percebeu quem tu é e quem nós somos? Aí Jesus diz, ok, então tá bom, digam para nós, diga para nós, então, Jesus pergunta, né? Vou dar uma pergunta para vocês, se vocês responderem a minha pergunta, eu respondo também. Então Jesus inverte o jogo, e aí ele fala de algo que o povo né, estava impactado com aquele barbudo que se vestia de peles de carneiro, né, que comia gafanhotos e mel silvestre, que chamou o povo ao arrependimento. E depois eu queria até, como é que se diz assim, especular um pouquinho sobre a figura do João Batista, sabe? Acho que um pouquinho de especulação não faz mal aí para a gente compreender um pouquinho isso aí. E aí ele perguntou, então, de quem era a autoridade de João Batista? De Deus ou dos homens? E aí eles, que não eram bobos, falam, pô, e agora, né? E aí eu acho que é o legal, Jesus sempre foi questionado por eles, né? Que sempre tentaram botar Jesus em contradição, não foi isso? Diversas vezes eles sempre pegaram Jesus em contradição. E Jesus coloca eles numa enrascada. Igual outras vezes, quando ele pergunta quem era o próximo, né, que tiveram que confessar que era um samaritano, que eles odiavam, mas ali então ele devolve, né, com uma pergunta e eles dizem, tiveram que confessar a ignorância deles.
Talvez eles até soubessem a resposta. Eu tenho para mim que eles sabiam que João Batista vinha de Deus. Mas como questionava a autoridade deles, eles não quiseram reconhecer. E aí eles são obrigados, são forçados, então, pelas circunstâncias, a dizer, e isso dói para eles, né? Para um professor honesto, não dói. Muitas vezes eu disse, né? Você é professor também, né, pastor Diego? Você foi professor e deve ser ainda, não sei. Isso. Mas é um professor com muita honestidade, diz, olha, eu não sei isso, vou pesquisar, né? Não sei. Mas para eles era difícil. E o que eles tiveram que dizer? Não sabemos. Yeah. Eu fico imaginando, né, aqueles doutores da lei, aqueles fariseus, com aquela cara, né, de tacho, dizendo assim, não sabemos. E aí, meu irmão? Não, exatamente, quer dizer, veja, para um mestre da lei, diante do público, né, dizer que não sabe, realmente é algo... na verdade, é o método aristotélico, né? Você vai perguntando, até você chegar num ponto que não tem mais resposta a não ser a pergunta, né? E foi o que aconteceu, né? Nós não sabemos. Mas é interessante porque o livro de Mateus todo ele foca nessa questão da autoridade, né? Se a gente vê isso em Mateus, é constante. Mateus vai falar ou vai mostrar todas esses questionamentos ou essas intrigas em torno da autoridade. E tem um fator aqui que me parece que é fundamental, pastor André, que é o que Jesus fez antes, né? Quer dizer, eles perguntam para Jesus o seguinte, escuta aqui, Jesus, vem cá, exatamente isso, ó, tu não é do nosso círculo hermenêutico aí, né? Você não leu a dogmática do Miller aí, entendeu? Então é o seguinte, ó, você não leu o Piper, tá entendendo? Você não leu o Miller, então é o seguinte, você não é do nosso círculo hermenêutico, qual a autoridade que você tem? De onde vem a sua autoridade para fazer o que você fez? E o que Jesus fez? Jesus entrou e fez toda aquela limpeza lá no templo. Sim. Você está entendendo? E então esse é um elemento chave, me parece, também para a gente conversar, porque Mateus quer mostrar a autoridade de Jesus, mas uma autoridade em contraste com a autoridade estabelecida pelos fariseus. Né? Quer dizer, Jesus chega ali e com uma autoridade diferente, quer dizer, né? Ele quebra um sistema ali que acontecia no templo e isso mexe com a cabeça dos escribas e dos fariseus. Quer dizer, eles nunca viram isso acontecer, né? Da onde vem a autoridade desse camarada, né? Para fazer o que ele fez, para fazer o que ele faz, quer dizer, entrar aqui no nosso âmbito, né, onde acontecem os sacrifícios, onde a gente está, né, muitos deles estavam vivendo ali o seu crescimento econômico, né? Porque quem dominava o templo ali eram as famílias do sumo sacerdote, que comercializavam ali, né? Então, veja, Jesus chega e quebra esse esquema. E aí o que acontece? Jesus quebrou ali um esquema econômico daquela gente, né? E isso aí mexeu com eles. Eles chegam, pá, Jesus, e aí? Com que autoridade você faz isso? E a questão da autoridade é isso aí que você falou. Quer dizer, a gente está sempre à procura, né, de fazer comparações, né? Quem tem autoridade maior, quem é a autoridade principal. Cadê teu chefe? Não é assim que a gente faz? Quem é o gerente dessa coisa aqui? Não é? Quem é que te deu autoridade para falar? Quem é você? Você é quem? Né? Essa é a pergunta. Quando a gente vê isso acontecer nas discussões de trânsito, né? E você é quem? Né, para falar assim comigo? E você é quem para me dizer o que eu tenho que fazer? Né? E a pergunta é essa. Jesus, que autoridade é essa que você está querendo botar a banca aqui para a gente agora, de chegar e quebrar o nosso esquema econômico aqui, né? E de quebrar o nosso ganho econômico. Então, André, me parece que esse é um ponto principal aqui, né? Jesus quer se mostrar uma autoridade diferente. Quer dizer, e depois ele vai fazer uma comparação ali, né? Ele vai fazer uma comparação entre os escribas e fariseus e mulheres de má fama, na visão daquelas pessoas lá, né? E os cobradores de impostos que eram desonestos.
né? Então, veja, Mateus foca muito nisso, e esse é um ponto bonito também, mostrar que Jesus é uma autoridade diferente, ele tem um poder diferente, o poder que ele apresenta, que ele quer apresentar para as outras pessoas, é um poder diferente do poder que está estabelecido, das relações que estão estabelecidas, né, das bases que estão estabelecidas. Jesus vem agora, então, justamente para acabar. Eu digo que ele vem para tirar as pessoas desse círculo de alienação e esse círculo de violência que se percebia e que se vivia, né? Esse círculo de julgamento, né, que nem a gente estava falando antes. Né? Jesus vem para tirar de toda essa alienação que as pessoas viviam a respeito da verdadeira autoridade. O que significa uma verdadeira autoridade? É uma autoridade que, depois a gente vai ver isso, né? Uma autoridade diferente, uma autoridade da cruz, uma autoridade da ressurreição, é por aí. O que tu acha? Não, com certeza. Deixa eu, antes de comentar, eu quero voltar nessa questão que você tocou aí, na questão econômica envolvida, mas antes eu queria saudar aqui, por exemplo, nós temos as irmãs de Santa Catarina, queridas amigas, Ivone Beckers e Amália Cachor, nossas queridas amigas lá do Espírito Santo, a Ilva Milk, a Verônica Bels, também do Rio de Janeiro, Marlene Heller, Vivian Varros, pastor Denis de Lima, a Camila Heller, do Rio de Janeiro, né? O Denis diz assim, ó, abraços para o compadre, irmão Diego, né, e para o colega André. Legal, bom ter a companhia de vocês. Vão escrevendo aí, o Denis, a Camila estão aí, e a Ilva, né, estão aí convocados a participar com a gente, fazer um trio aqui, que a gente quer romper com isso, né? Quer trazer mais gente para ser realmente um bate-papo aí, para ser mais produtivo, né? Bom, fazer um mosaico, né? Eu acho que é bonito fazer um mosaico. Esse mosaico de visões diferentes do texto, né? E construir como é que se diz, um calendoscópio, né? Mais ou menos por aí. Sim. Essa questão da visão diferente não significa necessariamente falar coisas esdrúxulas, mas Boff dizia, olha, cada um vê o mundo do lugar onde os seus pés estão, né? Então, cada um tem um pé numa situação e vai enxergar o texto e vai encontrar respostas segundo a sua situação ali. Então, é nesse sentido que uma conversa com 3, 4 pessoas torna esse momento mais produtivo, né? Mais interessante, né? Pastor, eu queria voltar, porque eu acho que talvez para alguns não fica claro, né? Tem ali, claro, uma coisa forte do templo como casa de oração, né? A casa do Senhor, isso é inquestionável, não estamos questionando isso, mas quando Jesus, e é isso eu só queria então explicitar um pouquinho, quando Jesus faz a limpeza do templo, que é nos versículos anteriores ali, isso que o senhor falou, de que... senhor não, senhor não. Perdoe-me. Às vezes a gente resbala aí numa autoridade extra aí, né? Não tem autoridade nenhuma. Tá bom. Mas, meu irmão, então vamos lá. Então, o comércio ali em redor do templo era dominado pelos sacerdotes. Mas o que ocorria ali em redor do templo para a gente entender? Primeiro, os cambistas. Dentro do templo só se aceitava uma determinada moeda. Eu esqueci, eu não pesquisei isso, não vou lembrar. Mas só aceitava-se uma determinada moeda. Então, se você vai você vai comprar um produto ou dar uma determinada oferta em dinheiro não acontecia, mas acho que sim, né? Gasofilácio, talvez. Não me falhou isso agora. Mas então, você não podia usar o dinheiro que você estava trazendo, ou o dinheiro romano, coisa. Você tinha que usar, acho que a dracma, o shekel. É o shekel. Acho que é shekel. Tá. Então, você tinha que usar aquela moeda. Então, na hora de trocar, eles já logravam o cara, já faziam um câmbio, né, para prejudicar o cara que estava trocando. Já aí começava o problema. Para o sacrifício, os animais precisavam ser puros, né, segundo os preceitos, né, do que hoje se chama kosher, né? Kosher. Isso. Uhum. Quer dizer, sem defeitos, de uma determinada idade e tal. E então, para passar no teste, tinha que ser comprado ali nos cambistas.
E ali era mais caro. Então, em tudo ali rolava uma exploração. E quem que controlava isso? Esse pessoal que enfrentava Jesus. E Jesus disse, quer saber? Deixa eu fazer uma limpeza aqui. E eles ficaram danados, eles queriam pegar Jesus lá, naquele momento, era naquela hora. E por que eles não fizeram? Porque o povo, né, reconhecia Jesus de uma maneira diferente, assim como reconhecia João Batista. Né? E por isso Jesus cita. Então me digam, vocês querem saber a minha resposta? De onde vem minha autoridade? Me respondam. De onde vem a autoridade de João Batista? E aí eles, né, sentam para trás. Eles não conseguem dar a resposta. Ainda que eu saiba, eu pense, eles sabiam. Né? E então aí o Jesus, digamos assim, para aquela plateia que estava ouvindo, mais uma vez deixou eles, né, de orelha murcha. Jesus mais uma vez mostrou, né? E aí ele vai dar não vou dizer o golpe de misericórdia, porque isso vai inflamá-los ainda mais, eles vão cada vez mais odiar Jesus, né, e conspirar para matá-lo. Mas depois, na parábola que ele conta, do pai com os 2 filhos, ele vai mostrar isso aí, né? Vai mostrar quem está ouvindo a pregação, né? Quem está, sobretudo, fazendo aquilo que João Batista ensinou, né? Que os profetas ensinaram, e que Jesus falou também, que é o arrependei-vos. Porque, assim, a gente olha e diz assim, mas uma prostituta, um político ladrão, né? Ou um fiscal que é corrupto, que era o cobrador de impostos, né? O publicano, eles vão para o inferno. Não é possível. Eu venho na igreja, eles vão para o inferno. E eles esquecem que todos precisam arrepender-se. E aí essa é a mensagem, né? Que eles vão falar. Eu tinha outras coisas para falar, mas eu não sei. Deixa eu organizar minhas ideias. Você tem algo aí para falar? Enquanto você pensa, eu queria só dizer que a dona Vadinha, nossa irmã aqui de Aracaju, está presente. Boa noite. Pastor Denis, opa, bora, está aceitando o convite, muito bem. Então, semana que vem, quinta-feira que vem, está escalado, Pastor Denis. Nosso irmão também, Edson Uli, também é uma pessoa para estar aqui com a gente. Pastor Márcio Luzi também, né? José Roberto, de Uberlândia, bem-vindos aí. Nós estamos batendo um papo sobre Mateus 21, 23 a 32, onde os fariseus e fariseus e doutores da lei estão questionando a autoridade de Jesus, que ele fez a limpeza lá no templo, né? Expulsou os cobradores, os vendilhões e tal, e os cambistas, né? Essa é a palavra. E aí eles questionam a autoridade de Jesus. Pastor, tem algo para falar? Não, tem. Eu acho que esse ponto é muito importante, pastor André, porque justamente a autoridade que Jesus quer mostrar que é diferente, ela é em oposição a um tipo de autoridade, né? Veja, esse ponto da economia aqui que está acontecendo aqui, né? Ele é fundamental para mim. Se a gente olhar lá no Evangelho de João, por exemplo, esse mesmo texto, a gente vai ver que João vai dar uma ênfase que às vezes passa desapercebida para a gente. Conta que Jesus entrou e tal, e depois ele vai falar assim, ó, lá no Evangelho de João, ele vai dar uma ênfase específica, jogou no chão o dinheiro dos cambistas, derrubou as suas bancas e aos vendedores de pombas. É um negócio que passa desapercebido, mas ele não falou os vendedores em geral. Me parece que lógico que a atitude era aos vendedores em geral, mas ele falou especificamente aos vendedores de pomba. Isso por quê? Porque as pombas não podiam ser vendidas. As pombas não podiam ser comercializadas. As pombas, elas era para gente pobre, né? As pombas era para quem não tinha grana para fazer o sacrifício. A galera vinha lá, né, de longe, rumava a Jerusalém, não tinha como trazer um boi, né? Não tinha como trazer um carneiro, não tinha como trazer um outro animal. Aí chegava lá os caras espertos, né?
a tal da economia de mercado já rolando ali, né? Quer dizer, eles viram um filão de mercado. Opa, vamos fazer assim, não precisa trazer nada não, compra da gente aqui. Só que há toda uma especificação a respeito das ofertas, né? As pessoas pobres, lógico, elas que não tinham dinheiro para comprar, então elas tinham que dar um jeito de arrumar uma pomba. Então, veja, me falta sensibilidade, parece que falta sensibilidade, e aí a questão da autoridade, né? Quer dizer, parece que Jesus diz assim: "Ô meu, tá faltando sensibilidade para vocês estão até comercializando a oferta de gente pobre." Você está entendendo? Quer dizer, a minha autoridade é diferente dessa autoridade aí. A autoridade que eu venho, a da qual eu venho, que é a autoridade do reino, né? Que ele vai falar depois, mais para frente, lá dos filhos do reino, da vinha. A minha autoridade que vem é diferente dessa daí, meu irmão. Você está entendendo? A minha autoridade, ela valoriza outras coisas diferentes dessa as quais vocês têm valorizado. Então eu tô colocando um pouquinho de ênfase nesse ponto. Por quê? Porque o que é importante para Jesus não é como as coisas se apresentam da forma que tinham se apresentado, mas o que importa para Jesus é algo diferente. A autoridade sob a qual ele age é diferente, né? Então, e outra, eu arrisco a dizer, que na verdade não sou eu que arrisco, né? Isso são alguns autores que dizem que Jesus justamente começou a ser perseguido e Jesus começou justamente a ser condenado à morte, justamente pela família da elite ali sacerdotal, né? Que inflamou o povo, por quê? Porque Jesus quebrou o esquema financeiro deles, né? Oh, isso aí é papo de comunista, pastor. Não, isso aí é fato, isso é histórico. Quer dizer, tem vários autores que dizem isso, né? Jesus quebrou o esquema econômico dos caras, da elite sacerdotal, e essa elite, então, magoada, agora chateada, vai, então, inflama depois a multidão diante de Pilatos e leva. Veja, olha como isso é profundo, pastor André. Olha como isso é profundo. Até que ponto vai essa autoridade? Sob qual autoridade a gente está vivendo? A autoridade que, para manter os seus privilégios ou manter os seus, né, os seus lucros, né, ou uma visão de mundo a respeito disso, né, inflama uma multidão para condenar alguém, ou nós estamos sob uma autoridade diferente, né? A autoridade de Jesus, a autoridade do reino. Né? Vai daí. Profundo, profundo. Eu acho que a gente, quando não vê esses fatores históricos, a gente comete um crime contra o texto, né? A gente espiritualiza tudo e a gente esquece que o ser humano, né, é carne e osso, né? Tinha demandas e necessidades, né? Por isso que Jesus, como sinal do reino, e também sinal da sua autoridade, ele também cuidava do corpo das pessoas, né? Realizava curas, ele alimentava a multidão, ele multiplicava pães e peixes, né? Justamente porque Jesus tinha a compreensão perfeita da situação histórica do povo. E aí ele olhava o povo faminto e dizia: nós temos que alimentá-los, né? Porque senão não adianta eu ficar ensinando aqui com barriga roncando, ninguém vai aprender, né? Então, Jesus tinha essa dimensão e perfeito. Essa coisa do pombinho, eu fazia aquela apenas... Eu sabia dessa questão do que a pombinha... Aliás, essa foi a oferta dos pais de Jesus, né? Então, eu me lembro desse fato, mas eu não me lembrava que João tinha essa nuance tão significativa aí, que eu concordo contigo. Eu acho que corrobora essa sua leitura aí, que é realmente muito importante. Pensando sobre isso, né, que Jesus, e eu acho que isso vai ficar mais claro ali adiante, quando Jesus vai falar da prostituta e do cobrador de impostos, que eu acho que duas coisas que afrontavam mais aqueles moralistas, né,
Porque o que acontecia, aqueles fariseus eram legalistas e moralistas. Então, duas pessoas, né? Um que era poderoso porque arrecadava impostos, enriquecia, e de certa maneira também era um adversário dos sacerdotes poderosos e ricos, né? Então, os impostos eram digamos assim, uma rivalidade, porque esses sacerdotes aí eram completamente pró-romanos, né? Eram completamente pró-Roma, eles tinham, né, uma proximidade com Roma. E depois também a questão da prostituta, que era, né, uma vulgar, ou né, como assim, se deixava por paixões carnais, digamos assim. Então, e Jesus olha essas situações típicas do ser humano, e Jesus dá uma resposta para isso, diferente da resposta que eles davam, porque eles condenavam todos ao inferno, né? Não leu a nossa cartilha, tá condenado ao inferno. Jesus diz: lembrem-se da autoridade de João Batista e da mensagem de João Batista, arrependam-se. Por isso, os publicanos, os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando antes no reino dos céus, né? E aqui eu acho que é interessante, Jesus faz uma coisa que nós, muitas vezes, fazemos. A gente bota no inferno, né? Infelizmente, às vezes inconscientemente, a gente diz, não, isso aí tá perdido. Tá perdido, não tem mais solução. E Jesus não bota eles no inferno. Jesus diz, olha, eles estão entrando antes. Né? De que outra maneira ler? Eu acho que ele, né, tá ainda dizendo, olha, a porta ainda está aberta, ainda dá uma oportunidade de arrependimento, ainda dá uma oportunidade de mudança, né? Inclusive porque dentre os membros do Sinédrio tinha, por exemplo, Nicodemos, tinha José de Arimateia, né, que eram diferenciados ali. E talvez eles estivessem junto ali, observando, a gente não sabe bem quem estava ali. Isso é uma coisa importante, quando a gente vai ler o texto, é imaginar quem está junto ali. Né? Tinha aqueles que estavam ouvindo Jesus, que estavam aprendendo com Jesus, e depois chegam também os doutores da lei, né? Vem uma rodinha, né? Cercam e vamos ver o que está acontecendo. Mas eu esqueci, eu vou voltar um assunto lá no início que eu esqueci de comentar, que é só uma observação, né? Como professor, eu tenho que notar isso, né? Eu já tive bons diretores na minha vida, graças a Deus, todos, né, aos quais eu fui subordinado, eram bons diretores, e eu, depois, como diretor, também pretendi ser assim. Dentro de uma sala de aula, dentro de um ambiente de estudos, o professor é autoridade. O diretor não chega botando banca, né? Não. O diretor, quando precisa, ele chega com humildade. E eles atrapalharam uma aula de Jesus, né? Jesus era um mestre ali. Jesus era um mestre ali. Eles estavam ensinando, isso fica claro no primeiro versículo, ó. Quando já estava ensinando, e eles atrapalham a Jesus. Olha só, né, que petulância. Eles realmente estavam não só querendo saber, mas eles questionavam a autoridade de Jesus. Eles questionavam, eles diziam, olha, aqui mandamos nós somos, né, dominamos isso aqui, e nós também temos o conhecimento que você não tem. Isso que eu acho que é importante, né? Isso, inclusive, influenciou alguns seguidores, não, mas foi uma questão para Natanael, né? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Da Galileia dos gentios, pode sair alguma coisa boa? E eles tinham essa pergunta também na mente, né? E, então, isso eles não apenas queriam saber, mas eles questionavam, eles disseram, aqui você não vai mandar, você não é, aqui é nós que temos a autoridade, né? E aí eu vou esclarecer, porque alguns também não entenderam quando você falou lá da dogmática do Miller, ou que são teólogos, tem que explicar, né? Pode ter não luterano aqui, ou não teólogo que precisa entender, que são os dogmáticos e os teólogos luteranos. A teologia oficial, né? A teologia oficial. Isso. Do nosso ramo, da IELB, Lutheran Church Missouri Synod, né? Então, eu fico imaginando se eles vão olhar para nós também e vão falar assim, pô,
o Diego e o André estão falando heresias, né? São, como é que se diz? São seguidores do profeta Heresias, né? Isso, é o Heresias. O É o Heresias. Heresias. Mas eu acho que não. Eu quero ser convencido do contrário, mas eu vejo bastante essa importância de lermos o texto no seu contexto, observando a história, né, a situação histórica, e para compreender a grande mensagem de Jesus e que serve para nós hoje, né, enquanto igreja, de não se achar os donos da verdade. Eu acho que a igreja luterana ensina a palavra de Deus corretamente, a melhor interpretação bíblica. Mas eu não vou dizer que eu sou o dono da verdade, porque aí é outra coisa bem diferente, né? E eles ali, né, os doutores da lei, se julgavam os donos da verdade. Né? Nós somos os donos. Enquanto que você comenta, só para mencionar que Humberto Heller Júnior está participando com a gente já, pastor Miguel Torneire está participando lá dos Estados Unidos, acompanhando. Um abraço, Miguel. Grande flamenguista, já que nós falamos de futebol, né? E a Iva Milk faz um comentário importante que eu gostaria de ler. Ela diz assim, ó: o símbolo da justiça no Brasil é uma mulher sentada, com olhos vendados e com uma balança e uma espada nas mãos. O que sinto muitas vezes é que alguns religiosos usam a palavra de Deus, a Bíblia, com os olhos vendados para os seus próprios pecados e julgam com pesos que os valorizem e diminuam os outros irmãos. Os doutores da lei tentaram diminuir Jesus, mas a sabedoria dele foi superior aos que se sentiam acima do julgamento divino. Daí ela completa: exatamente, nunca somos os donos da verdade, nem os mais sábios. Pois? Não, é isso aí. Eu quero entrar nesse assunto que a dona Ilva levantou. Foi isso, né, dona Ilva? Isso, aí, Ilva. Isso, ela levantou, mas antes eu queria fazer um destaque aqui em algo que tu falaste, André, que também é fundamental aqui. Tu falaste da questão do Jesus de Nazaré, né? Uhum. Veja, olha que interessante, quando Pilatos escreve aquela plaquinha para colocar em cima da cruz, ele coloca aqui Jesus de Nazaré e tal, rei dos judeus. E aí, esses mesmos escribas e fariseus, eles dizem assim, especificamente quando ele falou Jesus de Nazaré, né? Uhum. Não escreve isso. Quer dizer, o fato de ser de Nazaré incomoda, né? O fato de ser de Nazaré, de um lugar onde ninguém esperava nada, incomoda, né? E sempre vai incomodar. Né? Quer dizer, incomodou os fariseus, os escribas, os sacerdotes. Por quê? Porque a visão de autoridade que eles têm é uma autoridade de uma elite religiosa, né? De uma elite de santidade, né? E aí a gente vai entrar, pode entrar nessa seara agora aberta pela Ilva, e que é um dos focos do texto, né? Essa elite de santidade, né? Quer dizer, essa elite religiosa, elite econômica que dominava as ações ali. Jesus, ele tem uma autoridade totalmente diferente disso, né? Então, veja, são essas nuances que às vezes passam desapercebidas da gente. Não, Nazaré não, peraí, né? Nazaré não escreve isso aí não. Querendo ou não, Jesus, o nosso Jesus, ele é de Nazaré. Né? Dias atrás, eu fiz um comentário dizendo que Jesus não era um plutocrata, né? Ele não está ao lado, quer dizer, ele sempre incomodou a plutocracia. Por quê? Não porque ele veio para ser um reformador revolucionário. Não é isso. Não porque ele era um comunista. Não é isso. É porque a autoridade sob a qual ele agia é a autoridade da cruz. É a autoridade do servir. É a autoridade
de se colocar ao lado, é a autoridade do acolhimento, é a autoridade do pagar antecipado por algo que você venha a precisar, no caso do bom samaritano. Essa é a autoridade sob a qual Jesus age, né? Jesus não era um revolucionário, não é esse o ponto, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que Jesus age sob uma autoridade diferente. Diferente. É a autoridade do reino. É a autoridade da cruz. É a autoridade do servir, né? Então veja, querendo ou não, Jesus é de Nazaré. A gente querendo ou aceitando ou não, Jesus é de lá. E o texto deixa isso muito claro, né? E o texto deixa isso muito claro. E aí a gente falou da questão das elites, então, né? A elite da santidade, que eram os fariseus, né? Os fariseus, eles eram a elite né, da perfeição, né? E é aquela velha história, é o método farisaico, né? Que a gente percebe na gente mesmo, em primeiro lugar, né? Eu acho que a gente precisa deixar isso bem claro, né? Quer dizer, a gente precisa dizer que não, eu sou assim, né? Eu julgo as pessoas, né? Certamente você está me julgando agora, eu estou julgando você, as pessoas que estão nos assistindo estão nos julgando. É um processo natural da gente julgar, né? Só que quando eu transpareço esse julgamento com ar de santidade, de perfeição, é aí que está o problema. É aí que está o problema. Então, veja, o método farisaico, não sei se tu quer entrar por esse caminho agora, se tu quiser a gente vai, senão a gente continua de outra forma. Não, vai seguindo aí. Vamos lá. Não, a gente pode voltar também, tu sabe que aqui é livre, né? Tá. Não tem Bate-papo. esquema. Então, veja, quer dizer, o método farisaico é esse. Eu aponto para o outro e tiro o foco de mim mesmo. Né? Eu aponto para o outro e tiro o foco de mim mesmo. Aí Jesus vem e diz assim, pois é, meu amigo, essa galera aí que vocês estão apontando o dedo, eles estão entrando no céu antes de vocês. Por quê? Porque Jesus aprova coisas que não são corretas? Não, não. É porque essas pessoas reconheceram em Jesus essa autoridade diferente. Perfeito. Eu gostaria até. Vai. Tá, é que, na verdade, eu vou dar fazer uma lateral, assim, porque, veja, por que é importante mencionar e colocar justamente isso que você colocou, é que a gente tem dentro de nós o velho e o novo, tem o fariseu e tem a prostituta arrependida dentro de nós. Isso é assim. E agora, para falar sobre os fariseus, né, o movimento farisaico ele surge pós-exílio, no sentido de conservar a pureza da lei, o cumprimento, né, das leis, as leis cerimoniais, é isso aí. Então, em princípio, isso era para ser positivo, né? Então, né, ele surge como algo bom, né? E eu acho que isso é bom a gente observar, inclusive nas nossas igrejas, na nossa vida, né? Isso surge como um apelo muito importante, no sentido de valorizar a palavra, mas ele se tornou o oposto daquilo para o qual ele se propôs, né? Porque aí afastou, né? E não se afastou porque Jesus veio para mostrar um outro caminho, mas e quando Jesus responde qual é o resumo da lei, né? Amar a Deus e amar ao próximo, ficou claro que eles se desviaram. Então, o judaísmo da época de Jesus já é um desvio da mensagem, né? Da mensagem do Antigo Testamento, do que ensinava a lei de Moisés, né? Da salvação para todos os povos, segundo, né, Deus havia prometido a Abraão. Então, isso é importante dizer, né? O que surgiu como algo bom foi, aos poucos, né, caminhando por um caminho perigoso e se afastou. Assim também, por exemplo, o legalismo, né? Já ouvi muitas vezes, eu gosto daquele pastor porque ele prega bastante lei, né? A gente aprendeu né? O senhor deve ter aprendido que nem eu. O senhor não, meu.
Desculpa, de novo, né? Leia o Evangelho, né? Oh, Leia o Evangelho, né? Então não é assim. Não, Volta lá quer dizer, para falar. não, então, é isso mesmo. Quer dizer, cercou tanto a palavra, foi criando tanta cerca em volta da lei de Deus, que a lei é perfeita, né? Às vezes Pois a é, não gente precisa mais, né? não, a gente tem um pouco de dificuldade com a lei de Deus, né? Mas a lei do Senhor é perfeita. Tinha um professor meu no meu mestrado que me explicou um negócio assim, cara, que eu assim eu fico emocionado até quando eu lembro. Como é que ele explicava a questão da lei? Imagina um precipício, certo? A Certo. lei é uma cerca para que você não caia para o precipício. Sem aquela cerca, você pode ter a possibilidade de enxergar a beleza do vale, mas você também pode passar do ponto e cair. A cerca permite você chegar até o limite e ver a beleza do vale, né? Quer dizer, a lei ela é isso. Quer dizer, qual é a beleza do vale? É o amor, né, de Deus, é o amor para ser vivido. Quer dizer, então veja, a lei ela nos protege, na verdade, né? Ela nos protege. O problema é que naquele caso ali, a lei perfeita, ela foi tão mudada e tão, né? E se criou um sistema que é antigo já, né? Quer dizer, depois ele foi colocado oficialmente, né? Mas o profeta Isaías ele era na canela, né? Que a gente está na trave, ele era na canela, né? Ó, as obras de justiça de vocês, meus amigos, Ah, misericórdia quero, ó, e difícil. não sacrifícios, né? Quer Sim, dizer, a lei está ali, misericórdia. Quer dizer, o amor é uma lei, a gente não tem como mudar isso, né? sim, Enfim, sim. né? Então, indo ao encontro disso, eles protegeram tanto a palavra de Deus que criaram algo impossível, mas eles acreditavam que conseguiam, né? Que Seguia. é a elite da santidade, mais uma vez, né? E quando eu crio essas elites, ou quando o evangelho permite essas elites, né, religiosas e de santidade, aí é perigoso. Aí a dona Ilva tem razão, né? Quer dizer, nós como gente que pensa a partir de lei e evangelho, a gente tem que ser justamente e terminantemente contra a essa criação dessa elite ou qualquer elite de santidade, né, dentro do nosso círculo. Por quê? Porque é como Jesus está dizendo aqui, né? Daí agora, se tu me permite, a gente pode entrar, né? Sim. Na parábola em si, tu vê que introdução que a gente fez, né? Que introdução que a gente fez. Mas, então veja, quer dizer, é a questão dos dois filhos. Um disse que fez, mas no fundo não faz. E Sim. o outro diz que não faz, ou pensam, ou a visão que tem dele é de alguém que não faz. Mas foi justamente esse que fez. Aham. Né? Nesse mundo de comparações que a gente está, Jesus faz comparações. Né? Ele compara, e compara justamente, mais uma vez voltando para a autoridade, né? A autoridade dos líderes religiosos era, em parte, o julgamento que eles faziam. A autoridade estava neles. Eu determino quem é e quem não é santo. Né? Eu determino quem é e quem não é puro. Eu sou a autoridade. Né? Se nesse mundo, nessa realidade, né, que vocês estão. E aí, quando eu falo mundo, pastor André, eu acho que a gente precisa ter um cuidado aqui. A gente ouve muito isso eu não sou do mundo, né? Não, o mundo é bom. Gente, coloquem isso na cabeça. O mundo é bom. Ele é criado por Deus. Ele é coisa boa. Né? Jesus redimiu o mundo, tudo, toda a criação.
O gatinho que passou no meio das suas pernas aí agora há pouco foi redimido. O mundo é bom, gente, é coisa boa, tá aí para ser aproveitado, né? Aproveitado, não explorado, né? Mas então veja, quando eu falo no mundo, eu estou dizendo essa visão, né, de uma autoridade diferente daquela estabelecida por Jesus. Né? No mundo a gente vê e percebe, no mundo não, na realidade a gente percebe autoridades diferentes, né? Autoridades que classificam, né? Autoridades que levam as pessoas a se sentir, né, como o eunuco que não tinha lugar dentro do templo, né? Que foi embora, né? E não tinha espaço dentro do templo porque não fazia parte dessa elite de santidade, né? Então veja, a gente tem que se opor a isso sempre. Igreja não é lugar de elite. Aliás, é o lugar de elite, sim. A elite dos pecadores. É a elite dos pecadores. Isso sim. Os piores estão lá. Sabe? Por quê? Mas são os piores que estão passando pelo processo de arrependimento que você falou. E arrependimento é o quê? Que você falou de João Batista. É enxergar a si mesmo de uma forma diferente e enxergar a Deus também de uma forma diferente. Eu, como não tendo capacidade nenhuma de julgar os outros pelo meu próprio critério de julgamento, e também ver a Deus de uma forma diferente, não como pronto sempre para me condenar, ou que espera de mim que eu seja uma pessoa santa, perfeita, completamente. É lógico que os mandamentos estão aí para nos guiar, mas Deus também sabe da nossa impossibilidade. Eu estou falando demais, meu, fala aí, cara. Não, é por... Só um pouquinho. Não, é isso mesmo. Eu só acho que é importante a gente colocar, para quem não entendeu a sua colocação sobre o mundo, né, que é um dom de Deus para nós usarmos e usufruirmos, né, não confundir quando Lutero fala que nós enfrentamos três inimigos, né, o diabo, o mundo e a nossa carne, né, então, o mundo, ele é bom, ele é criado por Deus, ele foi redimido, né, mas tem aquela cerca, e se eu transponho aquela cerca, eu assumo o risco, né? Então aí o mundo passa a ser, de fato, uma tentação, e aí eu, né, estou desagradando a Deus. Mas, sobre essa... E você sabe por que é importante isso, só para não perder o gancho? Por quê? Porque se eu vejo o mundo como mal, se eu vejo aquilo que Deus criou como mal, eu jamais vou preservar, eu jamais vou cuidar. Que se acabe mesmo, é mal mesmo. O mundo vai acabar igual. O mundo tem prazo de validade, como eu já ouvi, então deixa que queime mesmo. Então deixa que explore mesmo. Vai acabar mesmo. A nossa morada é a morada eterna, né? Que nem a gente falou na semana passada. Então deixa que acabe isso aqui, eu não me preocupo com isso. Né? Então, só para não perder esse gancho. Não, é verdade. Que bom que você fez esse comentário. E aí é um absurdo, porque o próprio Lutero disse assim, olha, ainda que eu soubesse que o mundo ia acabar amanhã, hoje eu iria plantar uma macieira, né? A ética cristã não é de abandonar, não. Certo? E aí, então, mas aí, para falar sobre isso, acho que é importante, então, pontuar que isso tem a ver com uma visão, acho que é uma visão aristotélica da filosofia, o espírito é bom, o corpo é mau, né? Não sei se é aristotélica, socrática, ou enfim, é da filosofia, né? A matéria é má, o espírito é bom. E não é assim, o ser humano é corpo e alma, né? Então, assim como Jesus cuidou do corpo e do espírito, alimentou, fez milagres e perdoou pecados, porque o ser humano é um só, às vezes, quando a gente faz essa cisão no indivíduo, né? Até me leva ao pecado, mas o espírito é bom, eu começo a não ter na igreja um cuidado com as emoções, né? E tudo mais, né? Com o ser humano no sentido pleno da palavra, né? E aí faz sentido que muitas vezes eu ouvia, né? Quantas almas tem na sua igreja, né? Eu acho que aí é o grande problema. Não são almas, são pessoas que têm alma,
mas tem um corpo, né? E que porque tem o corpo e a alma, precisa ser cuidado na sua totalidade, né? E não é só o espírito que pode me inclinar ao pecado. O meu corpo pode, nas necessidades fisiológicas, vai me inclinar a cometer pecado, a tentar, a cobiçar e etc, etc. Né? Então, acho que isso é importante a gente deixar claro, né, para enfim, para não restar dúvida sobre a nossa compreensão daí dos inimigos, né, Não, o diabo, claro. o mundo e a carne, mas também que foi redimido e precisa ser salvo, e precisa ser cuidado, e precisa conhecer o amor de Deus, né? Enquanto a gente organiza as ideias para ver de onde recomeça, deixa eu ler aqui, né, a Verônica Beus faz aí um comentário, ela diz assim, ó, muitos pecadores são repelidos à participação na igreja. O venha como está parece que foi esquecido. O acolhimento muitas vezes não é praticado. Venha como está, da onde que, Verônica, da onde que veio essa expressão? Agora me fugiu, não sei se é um hino, ou de onde veio isso aí? Mas eu lembro dessa ideia, né? De assim como, tal como estou tão pecador, é isso, né? Essa ideia, né? Assim eu chego. Mas aí, como ela disse, alguns pecados pode, né? Outros pecados são, né? Aqui já tem uma resposta, né? Repelidos pelos julgadores, pela elite da santidade. Isso a Benilda comenta, então. Bom, o que mais a gente poderia comentar sobre a parábola dos dois filhos, né? Só lembrando e pegando também esse gancho que você deixou aí, quando eu falei dessa questão do mundo é bom, ele é bom na sua essência criado por Deus, mas ele está sob consequência da nossa alienação em relação, né? Nossa alienação em relação ao plano de Deus, à existência de Deus. Né? Quer dizer, essa alienação, essa separação, né, ela está aí e a gente vive essas consequências. Só que Deus amou o mundo, né? E redimiu o mundo. Né? Lá, quando o apóstolo Pedro tem aquela visão, né, dos animais lá, né, pega, mata e come, daí ele diz, não vou comer e tal, né? E aí ele ouve aquela voz, não, aquilo que Deus purificou não torne o homem impuro. Né? Quer dizer, a redenção ela vai até esse limite, né? De recolocar as coisas na ordem e no plano, né? Então, é nesse sentido que eu digo. E a gente tem que ter esse cuidado mesmo, viu, pastor André? Esse cuidado mesmo, para a gente não ser gnóstico, né? Acho que é essa palavra que você queria ter encontrado antes. Os gnósticos, né, que fazem essa separação de corpo e alma. Quer dizer, se a gente olhar desde o princípio, principalmente na visão hebraica de mundo, o ser humano ele é íntegro, é uma coisa só. Né? Nem tem essa divisão de corpo e alma, a gente é uma coisa só. Tanto é que uma das traduções para a palavra alma no Antigo Testamento, nos Salmos, é garganta, que significa interioridade. Que significa interioridade, aquilo que está aqui dentro. Né? Quer dizer, não tem como separar a garganta do corpo. Né? Então, veja, é interessante isso. Agora, então, pastor André, fala. Não, a gente fala tanto em corpo e espírito e na verdade, é uma separação didática, né? Porque você separou, morreu, né? Separou, morreu. E onde é que está a alma? Onde é que está o espírito dentro do corpo, né? Então, isso é um bom bate-papo. Isso é um bom bate-papo num outro momento. Isso aí no outro momento, deixa para lá. Mas é isso. Você ia falar alguma coisa? Essa parábola? Não, então, para a gente entrar de uma vez nessa parábola, né? Quer dizer, você acha então que
que Deus, então, que Jesus, ele aprova pessoas que não seguem, enfim, os mandamentos, né? E esses, então, estão entrando no reino do céu? Essa é uma pergunta que já me fizeram, né? Se ele me aprova, cara, ele vai aprovar muita gente, viu? Né? Ou então, eu ia dizer o apóstolo Paulo, mas eu não vou falar para quem não pode se defender agora, né? Então, eu não vou falar do apóstolo Paulo, vou falar de mim. Se ele me perdoou e me salvou, então ele vai salvar muita gente, né? Eu acho que a gente sempre olha, né, pela aparência, isso é importante, né? A gente olha a aparência. E não é assim que funciona, né? Então, nem todos, só para citar duas situações, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, né? Conhecer a palavra, o diabo conhece também, né? E a respeito da condição de pecador, eu acho que aqui fica muito claro quando Paulo, eu acho que é justamente em contradição. Aliás, é o texto do próximo final de semana, Filipenses 3, que ele fala, olha, se alguém poderia se orgulhar de atos de justiça, sou eu. É a pregação do próximo domingo. Sou eu. Pô, tenho sangue hebreu, sou da tribo de Benjamim, quanto à lei, eu sou fariseu, sou irrepreensível segundo a lei, mas, ó, eu joguei tudo isso fora, né, como coisa que não tem valor. E ele diz, Cristo veio para salvar os pecadores, do qual eu sou o menor. Opa, não. Dos quais eu sou o principal. Então, a gente precisa, de uma vez por todas, olhar de uma outra ótica. E aí, claro, agora, se eu te pergunto, bom, eu quero viver como uma prostituta, e aí, cá para nós, vamos falar a verdade, a mídia, a televisão glamoriza essa vida, né? Não é nada disso, né? Né? Deitar-se com pessoas que você não desejaria em troca de um pagamento. Então, não tem glamour nisso, tá certo? Mas não é disso que estamos falando. O fato é que, justamente, o que tem por trás é que eles, então, né, estão se arrependendo. E ele, provavelmente, quando falava das prostitutas, estava falando daquelas com as quais ele conviveu, aquela mulher adúltera, né, que ele perdoou, não sei se é a Maria Madalena, mas, então, ele está dizendo, olha, vocês jogam todos no inferno, mas não é assim. Né, vocês não estão, né, não estão vendo a mensagem de Deus em João Batista, nos profetas, e na minha mensagem também, arrependam-se. Então, acho que essa é a questão principal aí, né? Não sei se minha explicação enrolou um pouquinho, mas talvez você aí ouvindo... Não, são explicações, né? Você talvez ouvindo explicações... aí vai conseguir formular de uma maneira assim tão mais clara, remendar aí para colocar isso aí, né? Mas eu penso que é justamente essa a ideia. Ele não está aprovando esses comportamentos, né? Mas ele está colocando em oposição aqueles que dizem fazer a vontade de Deus, mas não fazem, e aqueles que a sociedade achava que estão no inferno, mas que estão ouvindo dizer assim, né? A gente acaba valorizando alguns pecados mais que outros, né? A gente acaba valorizando alguns pecados mais que outros, mas não existe diante de Deus pecadinho e pecadão. Todos somos pecadores. A mentira, o adultério, né? Tem consequências humanas maiores, talvez, mas diante de Deus são pecado e todos são pecadores. E todos precisam arrepender-se. Eu acho que é importante a gente, ao se aproximar desse texto, compreender nesta ótica. A gente tem que ter um cuidado, e eu não estou dizendo que você fez isso, né? Mas obrigado. Não, claro. É o cuidado que a gente tem que ter, o mesmo que a gente teve na semana passada, com a questão do trabalhar, né? Do fazer para conquistar. Não, veja, aquele filho que disse que não ia fazer, ele fez porque ele foi e trabalhou no reino, né? Tá entendendo? Quer dizer, não, a vontade de Deus é que eu trabalhe no reino. E aí o que a gente está fazendo? A gente está sendo fariseu de novo.
né? Aí a gente está sendo fariseu. Não, só faz a vontade. Não, então aqui, ó, Jesus quer que a gente faça a vontade dele, que é trabalhar na vinha, que é trabalhar no reino. Ou seja, lá no fundo, não, se você trabalha, aquilo que a gente falou semana passada, né? Você conquista. Se você não trabalha, você não conquista. Quer dizer, o Jesus está dizendo que o importante é fazer e não falar. Opa, não é. Não é. Porque não foi isso que você falou, mas complementando isso que você disse, né? Não é isso. Porque se a gente fizer isso, nós vamos voltar para aquele assunto da semana passada. Nós estamos matando Deus. Aí Deus está morto mesmo e Nietzsche tinha razão e é a igreja que está matando. Por quê? Porque a autoridade sob a qual Jesus age, a forma sob a qual Deus estabelece as coisas é diferente. Tá, mas então, qual que é? Qual a leitura que eu faço? Um disse que não ia fazer e fez, o outro disse que não ia fazer, ou que ia fazer e não fez. O ponto aqui está em enxergar a vinha como importante. Ele foi, não pelo trabalho em si, mas porque ele era herdeiro e, sendo herdeiro, ele enxergou como importante. Mesmo parecendo ou não tendo atitudes de herdeiro. Né? Porque esse é o ponto aqui da comparação que Jesus faz. Oh, vocês têm cara de herdeiro, né? Mas no fundo, não. Já esses não têm cara de herdeiros do reino do céu. Mas eles estão entrando. Por quê? Porque, embora vivam uma vida aos olhos de vocês desagradável a Deus, e de fato mas ainda assim eles se enxergam como dependentes da vinha. Essa vinha é fundamental na vida deles. Essa vinha é fundamental na existência deles. Por isso que aqui está no fundamento. E aí vem a questão da autoridade de novo. Onde está o nosso fundamento e a autoridade sob a qual a gente se estabelece? Como gente de fé, como Cristo para todos. Aonde a gente está estabelecendo a nossa base de fé? Na autoridade a autoridade farisaica, né? Que tem por trás um julgamento subjetivo e próprio a partir dos meus conceitos? Ou a gente é a igreja, né? Ou a gente tem o fundamento sob o qual enxerga como única importância o reino? E a gente sabe que no Novo Testamento o reino é Jesus. Então, não é questão de fazer mais ou fazer menos, a questão é de ver Jesus como fundamental. Aí, como falaram antes aqui, acho que foi a Mônica, né? Foi a Mônica que falou, né? Essa separação que a gente faz, né? Que a gente acaba fazendo, né? Não é esse o fundamento. O fundamento é Cristo. Vai. Muito bem, deixa eu ler os comentários aqui. Vamos ver se eu consigo. O pastor Elton Silva faz um elogio aqui, falou assim, ó, feliz a congregação que tem o Diego como pastor. Parabéns aí, viu? Ele está elogiando a gente. Quem é que falou? Quem é que falou? O pastor Elton Silva. Pastor Elton Silva. Ah, tá. Um abraço para ele. Isso é vindo de uma pessoa tão importante, tão querida e tão relevante, nos alegra. Isso quer dizer que a gente está conseguindo tirar as traves dos nossos olhos, né? Primeiro dos nossos, né? Primeiro dos nossos, com certeza. Eu não sei, eu estou acompanhando no Face e aqui no StreamYard, e aí não estão bem encontradas os comentários, mas eu vou tentar ler, tá? Eu vou ver se eu leio aqui. Se aí no teu tem também, ó. Aí eu vou dizer assim, ó, não sei se alguns já repararam o julgamento na hora da Santa Ceia. Já fui a cultos que preferi não cear por uma questão pessoal entre eu e Deus. O engraçado é perceber o julgamento das pessoas
passando e te condenando. O que será que ela fez de tão grave para não querer participar da Santa Ceia hoje? KKKKK, ela estava dando risada. Pois é, a gente, né? A gente acaba julgando, né? A Benilda está participando aí com a gente também. Ela diz: olha, por isso Deus reprova julgamentos humanos. E ele diz: ótima explicação, amém. Pois é. Eu acho que é isso que a gente está pretendendo fazer, e creio que a gente tem conseguido fazer, é olhar para o texto bíblico, né? Compreender isso dentro do contexto e enxergar essas questões bem humanas que a gente vive e que muitas vezes a gente ignora, né? E que acaba interferindo, inclusive, na interpretação que a gente faz do texto, né? E nesse aspecto, acho que é muito importante que o pastor Diego sinalizou aí em relação a nós trabalhar no reino, né? Então, não é o trabalhar, mas é o reconhecer de que nós estamos, então, sob a autoridade de Jesus. E aí a grande pergunta é: a minha igreja, né, o meu ministério, ou a IELB, né, ele está seguindo a autoridade de Jesus? Ou se, por exemplo, a leitura que as igrejas por aí estão fazendo, né, será que a gente não está, às vezes, seguindo também as aparências e tentando, às vezes, agradar às demais correntes cristãs, né, que são diferentes da nossa, né? Então, não sei, às vezes a gente tem uma preocupação e a gente acaba se misturando aí e acaba julgando e virando legalista, né? Porque não percebe justamente que o diferencial, né, a questão da lei o principal mandamento é o mandamento do amor, e a autoridade mesmo é seguir Jesus. É uma tentação, né? A gente principalmente, a gente como pastores, é sempre uma tentação a gente cair para o lado do julgamento, do legalismo. Eu costumo dizer, eu já disse isso em algum momento para pessoas que a gente convive, né, Pastor André, que convivemos juntos com algumas pessoas, eu já disse isso. A gente tem o caminho do legalismo é um caminho muito mais fácil, porque é uma lógica. Você faz, você recebe. Você não faz, você não recebe. É muito fácil. É fácil pregar assim. Agora, como o apóstolo Paulo diz, né? Aquele que não trabalhou recebe, isso é evangelho. Aí é loucura, né? Vai falar lá em Romanos. Aquele que nem trabalhou chega e recebe. Isso é graça de Deus, né? E dentro do campo da graça de Deus, não tem espaço para essas comparações e esses julgamentos que a gente acaba fazendo. E que Jesus, no fundo, está dizendo: vocês só estão julgando, mas eu sei. Aí vem a palavra hipócritas, né, das máscaras, depois que ele vai falar, né? Então, é por aí. E aí eu digo assim, talvez para a gente já ir encaminhando, que nós estamos falando bastante aqui, né, para não cansar as pessoas. 1h13 já. Então, qual é o Jesus importante, então? Qual é o Jesus da autoridade que a gente, como igreja, como gente de fé, né? Como gente que ama a Deus, né? E que procura viver esse amor, deve seguir. É o Jesus do ser ou é o Jesus do aparentar? Né? É o Jesus daquilo que se vê, daquilo que se apresenta? É o Jesus da elite, né? Da elite da santidade? Ou é o Jesus, o Jesus daquedaqueles que são pobres de espírito, né? Que são, enfim, né? Não. Então, qual é o Jesus? Da elite de santidade ou da elite dos pecadores? Né? Qual é, como igreja, que caminho a gente quer? A gente quer. Qual é o Messias que a gente segue? Sim. É o Messias de Nazaré?
ou é o Messias, né? Ou é o Messias do templo, o intocável, tá? Então, talvez eu deixe essa pergunta. Não, importante. Quando você começou, você falou qual, né? Eu não me lembro bem qual foi a formulação, mas assim, nós viemos para pregar para todos, né? Inclusive esse que acha que está esperando, Claro, né? Nós temos que claro, pregar, né? E como a claro, gente não, pode julgar e não sabe o que é um é que é outro, a gente prega a lei exatamente. e o evangelho, né? Para os dois, Independente. né? Cada texto tem a sua lei e traz o seu evangelho, né? Puxa o seu evangelho. Então, nesse aspecto, eu acho que é importante a gente falar, um pastor não pode pular assuntos e espiritualizar certos textos para não tocar em assuntos relevantes, porque são polêmicos, né? Então, a marca de um Claro, profeta é botar o dedo na ferida. Se vai falar da purificação do templo, tem que dizer o que estava acontecendo lá para o povo saber. O que tinha por claro. trás era um domínio econômico que, né, oprimia os pobres a ponto deles vender algo que não deveria ser vendido, né, que eram os pombinhos. E aqui, então, uma outra questão importante, que nós vamos tratar na semana que vem, quando falar dos judeus, né? Mas eu vou deixar isso para a semana que vem, não vamos antecipar. Mas temos que dizer, não podemos nos calar, né? Porque se eu me calo, eu não estou pregando a lei necessária naquele texto. Eu não sei distinguir, né? E não, nem quero esse dom, porque é bom que não seja assim, porque se distinguir joio e trigo, você vai querer começar a separar e não cabe a mim. Não cabe a mim. Isso está reservado a Deus fazê-lo. Mas nós pregamos. E quando eu prego, inclusive coisas que não são agradáveis. E quando as coisas não são agradáveis, algumas pessoas não vão gostar do que eu vou falar, né? Ou eu não vou ter tantas curtidas no Instagram, no Facebook, porque tem isso, né? Claro, né? claro. Eu não quero ter curtidas, eu quero pregar o evangelho puro e simples, plagiando, plagiando o título da obra do C.S. Lewis, né? Cristianismo puro e simples. Eu não quero curtidas, eu não quero ibope, eu não quero grandes seguidores, mas eu quero pregar o evangelho, a lei e o evangelho corretamente, né? Porque senão eu não vou ser o profeta que Deus espera de mim. Se eu Assim, quero ser só fazendo um esclarecimento, né? Que talvez foi indo ao encontro disso que você falou. Quer dizer, quando eu falei qual é o Jesus que nós vamos seguir como igreja, não é que eu estou fazendo uma separação que Jesus é só para alguns e para outros não. Jesus é só dos humildes. Não. Mas qual é a autoridade sob a qual nós vamos nos colocar? A autoridade do julgamento, que não é nosso, ou a autor, que é o que os fariseus faziam, ou a autoridade da misericórdia. Tá? Esse é o ponto. Não é, eu não caio naquele discurso de que Jesus é só dos humildes, né, e não é da elite. Não, não é isso. Não é esse o ponto. Jesus é Jesus para todos. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, quer dizer, qual nós como igreja vamos ter como fundamento? O Jesus da elite da santidade ou o Jesus da elite dos pecadores, né, Sim. que acolhe a todos? E, inclusive, Jesus foi acusado disso. Pô, quem é esse cara que anda com pecadores e prostitutas, né? Nossa, nossa. Portanto, o que estamos dizendo aqui, pastor Diego, não vem da nossa cabeça, né? De um delírio, Não, não, mas está aí no Evangelho e precisa ser não. dito, sob pena de Jesus me cobrar no juízo final. Olha, eu te coloquei como pastor do meu povo e você, né, não pregou aquilo que precisava pregar. Então, Embora eu acho que ele vai passar um pano no final, né? graças a Deus, né? Ele A misericórdia dele é maior, né? vai passar um Mas pano, vai. ele vai passar o pano, mas ele em algum momento ele vai me Vai. dizer, olha, Vai. seja o meu profeta, né? Pastor, vários outros comentários passaram aqui, a Benilda, né? Ele também, porque ele ficava com
do lado dos pobres, né? Eu lembrei disso porque agora a gente citou isso, né? Ao lado dos pecadores, das prostitutas, né? Vamos ver aqui, o que mais aqui. A Ilva diz, exatamente, nunca somos os donos da verdade, nem os mais sábios. Isso eu já li. A Benilda diz, Jesus perfeito e santo. Aqui, a Benilda diz, Deus amou o mundo, mas o mundo não o reconheceu. Deus vê o coração, só Deus sabe quem se arrepende verdadeiramente. Por isso ele reprova julgamentos humanos. Ótima explicação. Amém. A Ilva diz, não sei se alguns já repararam o julgamento... Ah, tá, isso eu já li. É que alguns comentários não estavam aparecendo para mim aqui. Tranquilo. Jesus que vê tudo, sabe o que vai no coração do homem. Jesus é de quem o reconhece. Muito bem. Gente, então é isso. Fica então a pergunta aí, né? Eu acho que Jesus também não respondeu. Para mim ele respondeu, mas ele fez uma pergunta. Eu acho que temos que deixar algumas perguntas no ar mesmo. E essa das perguntas. Quem é o Jesus que é o fundamento da nossa mensagem, o fundamento da nossa igreja, né? É o Jesus dessa santidade dos fariseus, ou é o Jesus dos pobres de espírito, dos pecadores, né? Daqueles que percebiam que precisavam arrepender-se e mudar de vida. Então, acho que é isso mesmo, essa reflexão final, né? Quero dizer assim, tem sido horas maravilhosas aqui compartilhar com vocês, compartilhar com essa pessoa cheia de sabedoria aí, o pastor Diego. Tenho aprendido bastante, sim, senhor. Não, eu sou que nem o apóstolo Paulo. Eu uso as palavras, duas palavras do apóstolo Paulo que eu procuro seguir na minha vida. A primeira é alegra-se com os que se alegram e chora com os que choram. E a outra eu só repassei o que eu recebi. A gente só faz isso, né? A gente só repassa o que faz. E de graça, né? De graça. E o que eu quero dizer é que, e acho que esse é um ponto que a gente está querendo enfatizar aqui, é que, na verdade, a gente não está falando nada de diferente do que é possível falar, né? É possível falar. E eu queria dizer também que, para mim, é uma terapia isso aqui, né? Tem sido uma terapia para mim e também estou muito feliz, enfim. Queremos mais gente participando, né, André? Queremos mais gente compartilhando essas visões. Nós não vamos dar uma de mestres da lei, né? Não vamos censurar ninguém. Por favor, não tenham essa visão nossa. Nós queremos gente aqui com leituras diferentes das nossas, não diferentes no sentido básico da doutrina, mas com nuances diferentes que às vezes a gente não pega, né? Sim. Perfeito. Então, fica aí o convite, né? Nós já descobrimos que a gente consegue, nesse modo gratuito, acrescentar mais uma pessoa aí na conversa. Esse é um mecanismo novo que a gente está aprendendo. Hoje apanhamos de novo, daí que o nosso atraso de 10 minutos foi por minha culpa. Não deu certo no computador, eu tive que usar o celular. Então, mas a gente está aprendendo, a gente já sabe que dá para colocar aí 3 pessoas, dá para até compartilhar alguns textos. Se a gente achar necessário, a gente vai utilizar esse recurso também, mas fica aberto, né? Quer participar com a gente, quer aqui bater um papo? Claro, eu acho que é bom enfatizar. Essa participação no chat é maravilhosa, está enriquecendo, né? Se você continuar participando com a gente dessa maneira, já nos auxilia, nos alegra e nos engrandece, né? Mas se quiser estar com a gente aqui dividindo também esse palco, essa situação aqui, né, esse instrumento, também será muito, muito importante. Quero citar aí que a tua irmã aí da tua congregação, a Classi Pop, está aqui também, né? Ela diz, Jesus é de quem se arrepende, perfeito. Isso. A Benilda diz, obrigado, pastores, que Deus os abençoe, que Deus abençoe a todos nós, Benilda. E a Aline Valadares também está aqui com a gente, né? Boa noite, boa noite. Seja bem-vinda também, Aline. Quero lembrar que essa reflexão, ela está aí, vai permanecer gravada, né? Então, se quiser assistir ao início, quiser rever, quiser anotar aí
as bobagens que eu disse, pode anotar, depois me cobre. Pode me cobrar. Mas utilize, né, essa reflexão e traga também as suas reflexões, né? Para o domingo para a semana que vem, a gente vai ler, então, conversar aqui sobre os textos desse último domingo aqui, né? Ou do próximo domingo, aliás, né? Sempre a gente fala do domingo anterior, tá bom? Então, dá uma lida aí e venha compartilhar com a gente, né? Pastor Elton está conosco ainda, obrigado, pastor Elton Silk. O José Roberto participou, disse excelente estudo. Não sei se foi estudo, né? Foi um bate-papo, mas nos acrescentou, né? A Aline disse que é de Uberlândia, então tá bom, bem-vinda. O Leonardo, Estrela de Castro, diz aqui, meu querido amigo, pastor Luiz dos Santos, me fez decorar, guardar no coração, sob misericórdia e graça. A misericórdia é quando Deus nos dá, a misericórdia é quando Deus não dá o que merecemos. Castigo, graça é quando Ele nos dá o que não merecemos. Perdão. Muito interessante, é? É uma boa maneira, então, de expressar o que é misericórdia e o que é graça, né? José Roberto, isso. E José Roberto assumia juntos de Uberlândia. Deve ser assistindo juntos. Assistindo juntos, beleza, claro, uma alegria. Legal. Muito bom, então. Gente, de minha parte é isso. Muito obrigado pela companhia de vocês, por estar aqui conversando. Cara, Deus é maravilhoso. Cristo é sem precedentes na história. Ele é o Salvador, é o meu Salvador, é o nosso Salvador. E se estamos aqui falando sobre esses temas, é justamente porque queremos conhecê-lo, queremos nos aproximar para compreender essa mensagem e ensinar e compartilhar, né? Tá certo? Muito obrigado, pastor Diego. Brigadão, bom descanso. Dê o seu abraço, tchau aí. Gente. Não, agradecer a todos que participaram, estiveram conosco, que Deus abençoe vocês ricamente. Precisando da gente, né, pastor André? A gente está à disposição. Um está numa ponta do país, outro está na outra, né? Mas a gente tá em união aí em pensamento e em ideias e tal. E a gente vai compartilhar muita coisa junto aí e deixar mais uma vez o convite, né? A estarem conosco na próxima quinta-feira, às 9h30, e que também participem conosco. Tenham coragem, né? Tenham coragem. Bom ânimo, como diz Jesus, não precisa ter medo. Né? A gente não morde. A gente é alemão, mas a gente sabe conviver com os outros. Com certeza. Muito obrigado, então. Um grande abraço e a gente se vê, então, na semana que vem, tá bom? Valeu, gente. Vamos, então, saindo. Um abraço a vocês. Tudo de bom.